O significado dos israelitas cruzando o Mar Vermelho em Parashá-Bechalar de uma perspectiva cabalística é multifacetado. Os ensinamentos cabalísticos sugerem que a travessia do Mar Vermelho representa uma transição espiritual significativa, simbolizando a passagem do reino físico para o espiritual. O Zohar, uma obra fundamental da Cabala, fornece interpretações místicas de narrativas bíblicas, oferecendo insights alegóricos e espirituais. Uma interpretação do Zohar enfatiza a ideia de que os indivíduos têm o poder de se conectar e utilizar a energia divina, capacitando-os a superar os desafios da vida. Além disso, comentários cabalísticos e ensinamentos baseados no Zohar podem fornecer insights abrangentes sobre as perspectivas místicas da história, conforme apresentado no Zohar. O Zohar também ensina que a divisão do Mar Vermelho foi um reflexo da separação das águas físicas, aumentando a percepção espiritual dos israelitas. Para obter uma compreensão mais profunda da interpretação do Zohar da travessia do Mar Vermelho, recomenda-se consultar fontes especializadas, como comentários cabalísticos e ensinamentos baseados no Zohar. Deus não os conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, Êxodo 13:17. A tribo de Efraim errou e partiu do Egito 30 anos antes do tempo previsto, resultando em 300.000 deles serem mortos pelos filisteus, e os seus ossos jaziam amontoados no caminho. Deus, portanto, disse: se Israel vir os ossos dos filhos de Efraim espalhados na estrada, eles retornarão ao Egito. Assim, o versículo diz: Velo Nashon Elohim, Deus não os guiou, que também pode ser traduzido como Deus não foi consolado. Isto é comparável a um rei cujos filhos foram levados como cativos, e alguns deles morreram no cativeiro. O rei depois veio e salvou os que restaram. Embora ele se regozijasse com aqueles que sobreviveram, ele nunca foi consolado por aqueles que morreram. Midrash Rabbah. Deus conduziu o povo pelo caminho do deserto, Êxodo 13:18. Isto é comparável a um rei que tinha um filho a quem desejava legar uma herança, mas argumentou: se eu lhe der agora que é pequeno, ele não saberá como cuidar dela. Esperarei, portanto, até que meu filho estude os escritos e compreenda o valor da propriedade, então eu o legarei a ele. Isto é o que Deus disse: primeiro lhes darei a Torá e depois os trarei para a terra. Midrash Rabbah. Deus disse: se eu trouxer Israel para a terra agora, cada um imediatamente tomará posse de seu campo ou vinhedo e negligenciará a Torá. Em vez disso, eu os levarei ao redor do deserto por 40 anos, para que comam maná e bebam a água do poço do milagre de Miriam, e a Torá seja absorvida em seus corpos. Assim, Rabi Shimon bar Yochai diria: a Torá foi dada para ser exposta apenas aos comedores de maná. Meshilta. Os filhos de Israel saíram Shamushim da terra do Egito, Êxodo 13:18. Shamushim significa armado. Outra interpretação: um em cada 5, Shames, entre os filhos de Israel saiu do Egito. 4/5 morreram durante os 3 dias de escuridão, porque não queriam deixar o Egito. Rashi. O rabino Josué interpretou assim: 5 vezes eles saíram do Egito, pois 5 vezes o seu número de convertidos foi reunido no povo de Israel após sua partida do Egito. Midrash Tanshuma. Moisés levou consigo os ossos de José, pois ele havia feito um juramento aos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente se lembrará de vocês, e vocês levarão meus ossos daqui com vocês. Êxodo 13:19. Como Moisés conheceu o local onde José foi sepultado? Serash, filha de Asser, permaneceu daquela geração. Moisés foi até ela e perguntou: você sabe onde José foi enterrado? Ela lhe respondeu: os egípcios fizeram para ele um caixão de ferro, que afundaram no Nilo para que suas águas fossem abençoadas. Moisés foi até a margem do Nilo e gritou: José! Joseph! Chegou o momento em que Deus jurou: eu te livrarei, e o juramento que você impôs aos israelitas atingiu o momento de cumprimento. Se você se mostrar, muito bem; caso contrário, eis que estamos absolvidos do seu juramento. Imediatamente o caixão de Joseph flutuou para a superfície da água. Rabino Natan diz: ele foi enterrado no sepulcro dos reis. Moisés foi até o sepulcro dos reis e exclamou: José! Chegou o momento em que Deus jurou: eu te livrarei, e o juramento que você impôs aos israelitas atingiu o momento de cumprimento. Se você se mostrar, muito bem; caso contrário, eis que estamos absolvidos do seu juramento.
Naquele momento o caixão de José estremeceu e Moisés tomou e levou-o consigo. Talmud, Sotá 13ª. Deus disse a Moshe: Por que você clama por mim? Fala aos filhos de Israel para que avancem. Êxodo 14:15. Enquanto estavam à beira-mar, o povo de Israel se dividiu em 4 facções. Uma facção disse: Vamos nos lançar ao mar. Uma segunda facção disse: Voltemos ao Egito. Um terceiro disse: Vamos fazer guerra contra os egípcios. Um quarto disse: Vamos clamar a Deus. Assim Moisés disse ao povo: Não temas, aguarde e veja a salvação de Deus, que ele lhe mostrará hoje. Porque, como hoje viste o Egito, nunca mais o verás, para sempre. Deus lutará por você e você ficará em silêncio. Êxodo 14:13 e 14. Aos que disseram: Lancemo-nos ao mar, ele disse: Não temas, aguarde e veja a salvação de Deus. Para aqueles que disseram: Voltemos ao Egito, ele disse: Como vocês viram o Egito hoje, vocês não os verão mais, para sempre. Para aqueles que disseram: Vamos guerrear contra eles, ele disse: Deus lutará por vocês. E para aqueles que disseram: Vamos clamar a Deus, ele disse: E vocês ficarão em silêncio. Meshilta. Estas 4 facções representam 4 reações possíveis a uma situação em que a missão divinamente ordenada na vida é desafiada pela realidade predominante. Uma reação possível é: vamos nos lançar ao mar. Vamos submergir nas águas vivas da Torá, mergulhemos no mar do Talmud, o mar da piedade, o mar da vida religiosa. Vamos criar as nossas próprias comunidades insulares, protegendo-nos a nós e aos nossos do mundo sem Deus lá fora. No outro extremo está a reação: voltemos ao Egito. Aceitemos a realidade. Reconhecendo que são os faraós que exercem o poder no mundo real, faremos tudo o que pudermos, dadas as circunstâncias, para fazer o que Deus espera de nós, mas é inútil imaginar que podemos resistir, muito menos mudar, a forma como as coisas são. Uma terceira reação é travar guerra contra eles. Assumir uma postura de confronto contra a realidade hostil, lutando contra o mundo ímpio apesar de todas as probabilidades. Uma quarta reação é dizer: é errado abandonar o mundo, é errado sucumbir a ele e é errado lutar contra ele. A resposta está em lidar com isso em um nível totalmente espiritual. Uma única oração pode alcançar mais do que a fortaleza mais segura, o diplomata mais lisonjeiro ou o exército mais poderoso. Deus rejeitou todas as 4 abordagens. Embora cada um deles tenha seu tempo e lugar, é importante criar um santuário inviolável de santidade em um mundo mundano. Também é necessário apreciar a natureza da realidade predominante e lidar com ela em seus próprios termos. Também é necessário travar uma luta, guerra contra o mal. E é sempre importante reconhecer que não se pode fazer isso sozinho e apelar a Deus por ajuda. Nenhuma delas é a visão para guiar nossas vidas e definir nosso relacionamento com o mundo que habitamos. Pelo contrário, quando o judeu se dirige para o Sinai e é confrontado com um mundo hostil ou indiferente, a sua resposta mais básica deve ser seguir em frente. Não para escapar da realidade, não para se submeter a ela, não para travar uma guerra contra ela, não para lidar com ela apenas a nível espiritual, mas para seguir em frente. Cumpra outra mitzvah, acenda outra alma, dê mais um passo em direção ao seu objetivo. E quando você avançar, verá aquela barreira intransponível ceder e aquela ameaça sinistra desaparecer. Você verá que a realidade predominante não é tão real, afinal, e que você tem ao seu alcance alcançar seu objetivo. Mesmo que você tenha que dividir alguns mares para chegar lá. O Rebbe de Lubavitch. Por que você chora por mim? Êxodo 14:15. Quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel clamaram a Deus. Êxodo 14:10. Após o que Moshe também começou a orar a Deus. Disse Deus a Moshe: Por que você clama por mim? Meus filhos já oraram e eu ouvi a oração deles. Midrash Rabbah. Deus disse a Moshe: Moshe, meus filhos estão em apuros, o mar está se aproximando deles e o inimigo os persegue, e vocês ficam de pé e oram longamente? Por que você chora por mim? Há momentos que exigem orações prolongadas e momentos em que é preciso orar brevemente. Meshilta, Rashi. Veio entre o acampamento do Egito e o acampamento de Israel. Êxodo 14:20.
Um pastor estava conduzindo suas ovelhas através de um rio, quando um lobo veio atacar as ovelhas. O que o pastor fez? Ele pegou um grande carneiro e jogou-o ao lobo, dizendo para si mesmo: deixe lutar com isso até atravessarmos o rio, e então voltarei para trazê-lo de volta. Da mesma forma, quando Israel partiu do Egito, o anjo Samael, Satanás, levantou-se para acusá-los, argumentando diante de Deus, Mestre do universo. Até agora eles adoraram ídolos, e agora você divide o mar para eles? O que Deus fez? Ele entregou em suas mãos Jó, um dos conselheiros do faraó, sobre quem está escrito, Jó 1. Esse homem era sincero e reto, e disse, eis que ele está em tuas mãos, e Bidem 2:6. Disse Deus, enquanto ele estiver ocupado com Jó, Israel atravessará o mar, depois, entregarei Jó. Midrash Rabá. Havia nuvem e escuridão, e iluminaram a noite. Êxodo 14:20. A coluna, que viajava diante do acampamento israelita como uma coluna de nuvem durante o dia e de fogo à noite, moveu-se para se interpor entre os dois acampamentos e proteger os israelitas dos egípcios. Agora era uma nuvem e trevas para os egípcios, enquanto iluminava a noite para os israelitas. Rashi, de acordo com a ordem natural do mundo, uma pessoa que acende uma vela pode dizer, fulano, que é meu amigo, pode usar a luz, enquanto fulano, que é meu inimigo, não pode. Mas Deus não está tão confinado. Sua nuvem produziu luz para Israel e trevas para o Egito. Midrash Telim. Moisés estendeu a mão sobre o mar, Êxodo 14:21. Moshe foi dividir o mar como Deus havia ordenado, mas o mar se recusou a obedecer, exclamando, o que, antes de você eu deveria dividir? Não sou maior que você? Pois eu fui criado no terceiro dia, e você no sexto. Quando Moshe ouviu isso, ele foi e relatou a Deus, o mar se recusa a ser dividido. O que Deus fez? Ele colocou sua mão direita sobre a mão direita de Moisés. Midrash Rabá. As águas foram divididas, Êxodo 14:21. Toda a água do mundo dividida, até mesmo as águas nas cisternas e valas, em jarras, copos, tonéis e tigelas, como está escrito, as águas foram divididas, não diz a água foi dividida, mas as águas foram divididas. As águas supernas se dividiram, assim como as terrestres. Meshilta, Rashi, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em terra seca, Êxodo 14:22. Cada tribo não estava disposta a ser a primeira a entrar no mar. Então Nashon, filho de Aminadar, avançou e desceu primeiro ao mar e todos eles o seguiram. Por que está escrito os filhos de Israel entraram no meio do mar em terra seca? Se eles foram para o mar, então por que está escrito em terra seca? E se eles foram em terra seca, então por que diz que eles foram para o meio do mar? Isto é para ensinar que o mar foi dividido somente depois que Israel entrou nele e as águas chegaram às suas narinas. Só então ele se tornou terra seca. As filhas de Israel passaram pelo mar segurando os filhos nas mãos, e quando estes choravam, estendiam as mãos e arrancavam uma maçã ou uma romã do mar e davam a eles. Talmud, Sotá 37ª, Midrash Rabá. O mar voltou à sua força, Êxodo 14:27. No terceiro dia da criação, quando Deus fez a terra seca emergir das águas e fez com que as águas se reunissem em um só lugar, formando a partir delas o mar, ele estipulou com o mar que ele deveria se dividir para permitir que os israelitas passar por ele em terra firme e depois dominar os egípcios. Assim está escrito, o mar voltou à sua força, Leitano, quando amanhã apareceu. A palavra Leitano, a sua força, por uma transposição de letras, pode ser lida Litenao, a sua estipulação. Zohar, Meshilta. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó que entrou no mar depois deles, Êxodo 14:28. Os egípcios são comparados às raposas porque eram astutos. O que eles disseram? Venha, vamos lidar com ele sabiamente, Êxodo 1:10. Vamos lidar astuciosamente com Israel, e planejar tal perseguição para eles que seu Deus não será capaz de nos punir na mesma moeda. Pois se os perseguirmos com a espada, ele poderá nos visitar com a espada, e se for com fogo, ele pode trazer fogo sobre nós. Mas sabemos que ele jurou que não traria mais dilúvio ao mundo, Gênesis 9:11, vamos, portanto, persegui-los com água, que ele não pode trazer sobre nós.
Deus então disse a eles: infelizmente, é verdade que jurei que não trarei um dilúvio ao mundo, mas farei isto com vocês, arrastarei cada um de vocês para o seu próprio dilúvio. Isto é o que Davi disse, Salmo 63:11. Eles serão arrastados para o fundo do mar, eles serão uma porção para as raposas. Midrash Rabbah. Naquela hora, os anjos ministradores desejaram cantar canções de louvor diante de Deus, mas ele os repreendeu, dizendo: minha obra está se afogando no mar, e você deseja cantar diante de mim. Talmud, Sinédrio 39b. Eles acreditavam em Deus e em Moisés, seu servo, Êxodo 14:31. Aquele que acredita em Moshe acredita em Deus. Meshilta. Mas, então Moisés e os filhos de Israel cantaram esta canção a Deus e falaram, dizendo. Êxodo 15:1. Como eles renderizaram a música? Rabino Akiva diz, Moshe disse, eu cantarei para Deus, e eles responderam, eu cantarei para Deus. Moshe disse, pois ele triunfou gloriosamente, e eles responderam, eu cantarei a Deus, e assim por diante com cada verso. Moshe cantaria uma frase, e eles responderiam com o refrão, eu cantarei a Deus. Rabino Eliezer diz, Moshe disse, eu cantarei para Deus, e eles responderam, eu cantarei para Deus. Moisés disse, pois ele triunfou gloriosamente, e eles responderam, pois ele triunfou gloriosamente, e assim por diante, eles repetiram cada frase depois de Moisés. Rabino Nehemia diz, Moisés cantou as palavras iniciais do cântico, após o que cada um cantou por conta própria. Talmud Rashi, Sotá 30b. Estas três opiniões representam três níveis de liderança. O Rabino Akiva descreve um ideal em que um povo abnega completamente a sua individualidade em favor da identidade coletiva encarnada pelo líder. Somente Moisés cantou a gratidão da nação a Deus, sua experiência de redenção e sua visão de seu futuro como povo de Deus. O povo não tinha mais nada a dizer como indivíduos, a não ser afirmar seu consentimento unânime ao que Moisés estava expressando. À primeira vista, isto parece o máximo em unidade, centenas de milhares de corações e mentes rendendo-se a um único programa e visão. O Rabino Eliezer, no entanto, argumenta que esta é apenas uma unidade superficial, uma unidade externamente imposta do momento, em vez de uma unidade interna e duradoura. Quando as pessoas deixam de lado seus próprios pensamentos e sentimentos para aceitar o que lhes é ditado por uma autoridade superior, elas estão unidas apenas em palavras e ações, seu eu interior permanece diferente e distinto. Tal unidade é inevitavelmente de curta duração, mais cedo ou mais tarde, as suas diferenças intrínsecas e contra-objetivos irão afirmar-se, e fissuras começarão a aparecer também no seu exterior unânime. Assim, o Rabino Eliezer interpreta a descrição da Torá da canção de Israel para dizer que eles não apenas afirmaram a canção de Moisés com um refrão, mas repetiram suas próprias palavras. Cada judeu individual internalizou as palavras de Moisés, de modo que elas se tornaram a expressão de seu próprio entendimento e sentimentos. As mesmas palavras assumiram centenas de milhares de nuances de significado, à medida que foram absorvidas por cada uma das mentes e articuladas por cada uma das bocas do povo de Israel. O Rabino Nehemia, porém, ainda não está satisfeito. Se Israel repetisse esses versículos depois de Moisés, isso implicaria que o seu cântico não provinha da parte mais profunda de si mesmo. Pois se o povo fosse verdadeiramente um com Moisés e sua articulação da quintessência de Israel, por que precisariam ouvir o cântico dos seus lábios antes de poderem cantá-lo? Foi suficiente, diz o Rabino Nehemia, que Moisés os iniciasse com as primeiras palavras do cântico, para estimular a experiência mais profunda do milagre, fazendo com que cada um cantasse sozinho o cântico inteiro. O Rebbe de Lubavitch. Este é o meu Deus, Êxodo 15:2. Na época os israelitas ascenderam do Mar Vermelho, o bebê sentou-se no colo da mãe e o bebê sugou o seio da mãe. Quando contemplaram a presença divina, o bebê ergueu o pescoço e o bebê soltou o mamilo de sua boca, e eles exclamaram, este é meu Deus e eu o louvarei. Até os embriões no ventre de suas mães cantavam uma canção. Talmud, Sotá 30b. Uma serva viu no mar o que Isaías, Ezequiel e todos os outros profetas não viram. Meshilta. No assento de tua habitação, ó Deus, que tu fizeste, no santuário, ó Deus, que tuas mãos estabeleceram. Êxodo 15:17. A obra dos justos é maior que a obra do céu e da terra.
pois a respeito da criação do céu e da terra está escrito, Isaías 48:13, minha mão lançou os fundamentos da terra, e minha mão direita estendeu os céus, minha mão, no singular, mas com relação ao trabalho das mãos dos justos está escrito, no santuário, ó Deus, que tuas mãos estabeleceram, suas mãos, no plural. Talmud, Ketub Quinta. Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um pandeiro na mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com pandeiros e com danças. Êxodo 15:20. Como os israelitas tinham pandeiros no deserto. Mas as mulheres justas daquela geração estavam certas de que Deus realizaria milagres para elas, e prepararam pandeiros e danças enquanto ainda estavam no Egito. Meshilta, Rashi. Mas eles não podiam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Êxodo 15:23. Porque eles, os filhos de Israel, eram amargos, tudo o que provavam era amargo para eles. Ditado chassídico. Ali ele lhes estabeleceu um estatuto e uma lei. Êxodo 15:25. Os israelitas receberam 10 preceitos em Mara, os 7 que já haviam sido aceitos pelos filhos de Noé, aos quais foram acrescentados em Mara as leis sociais, o sábado e a honra aos pais. Talmud, Sinédrio 56b. Todas as doenças que eu trouxe sobre o Egito, não trarei sobre você, pois sou Deus, seu curador. Êxodo 15:26. Nunca irei afligi-los com a intenção de apenas punir, como fiz com os egípcios. Em vez disso, eu sou Deus, seu curador. Se eu lhe causar sofrimento, será apenas para um fim positivo, como um médico que às vezes pode causar dor ao seu paciente para curá-lo. Malbim. Eles recolherão a cota de cada dia no seu dia. Êxodo 16:5. Seus discípulos perguntaram ao rabino Shimon bar Yochai, por que o maná não descia para Israel uma vez por ano? Ele respondeu, vou contar uma parábola. Isto pode ser comparado a um rei de carne e osso que tinha um filho único, a quem fornecia sustento uma vez por ano, para que visitasse o pai apenas uma vez por ano. Então ele providenciou seu sustento todos os dias, de modo que o visitava todos os dias. O mesmo com Israel, alguém que tivesse 4 ou 5 filhos ficaria preocupado, dizendo, talvez nenhum maná desça amanhã e todos morram de fome? Assim, eles voltariam sua atenção para seu Pai Celestial. Talmud, Yoma 76. Encham dele um gomer, para que seja guardado para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos alimentei no deserto. Êxodo 16:32. Durante 40 anos os filhos de Israel foram sustentados pelo pão do céu, incutindo neles o reconhecimento de que o sustento vem inteiramente de Deus, que não importa o quanto alguém trabalhe para ganhar a vida, ele não recebe nem mais nem menos do que o que lhe foi concedido do alto. O desafio é manter este reconhecimento também depois de entrar na terra e fazer a transição para o pão da terra. Mesmo quando somos nutridos pelo pão que ganhamos com o suor do nosso rosto, devemos lembrar que na verdade nosso sustento vem de Deus, e que nunca recebemos um iota a mais ou um iota a menos do que nos é concedido de cima. Daí a conexão entre o maná e a mitzvah do Shabat. O Shabat também traz esta lição, servindo como um lembrete semanal de que nosso sustento vem de Deus. À primeira vista, pode parecer que parar de trabalhar um dia por semana diminuiria o rendimento, mas o judeu sabe que seu trabalho terreno é apenas o canal através do qual Deus escolhe fornecer-lhe o que é essencialmente pão do céu, e que o melhor e mais eficiente canal é aquele que está em conformidade com a vontade daquele que fornece o sustento a todas as suas criaturas. O Rebbe de Lubavitch. Mas, por que eles testaram Deus, dizendo, Deus está entre nós ou não? Então veio Amaleque e travou guerra com Israel em Refidim, 17:7-8. Depois de tudo o que eles viram Deus fazer em seu favor, as 10 pragas trazidas ao Egito para libertá-los, a divisão do mar, o pão do céu que descia todas as manhãs para nutri-los, como poderia o povo de Israel possivelmente questione, Deus está entre nós ou não? Mas essa é a natureza da dúvida. Há dúvidas que se baseiam em uma consulta racional. Há dúvidas que surgem dos motivos e desejos subjetivos de quem duvida, mas depois há dúvida pura e simples, a dúvida que neutraliza a evidência mais convincente e a experiência mais inspiradora com nada mais do que um encolher de ombros cínico. Amaleque é a essência da dúvida, do desafio irracional à verdade. Assim, a palavra hebraica Amalek tem um valor numérico de 240, o mesmo que a palavra Safek, dúvida.
Porque o povo de Israel sucumbiu ao Amaleque dentro de suas próprias almas, eles se tornaram vulneráveis ao ataque da nação Amaleque. Os mestres chassidicos. A que é comparável o incidente de Amaleque? Para uma banheira de água fervente na qual nenhuma criatura conseguia entrar. Junto veio um malfeitor e pulou nele. Embora ele estivesse queimado, ele esfriou para os outros. Da mesma forma, quando Israel saiu do Egito, e Deus dividiu o mar diante deles e afogou os egípcios nele, o medo de Israel caiu sobre todas as nações. Mas quando Amaleque veio e os desafiou, embora recebesse deles o que lhe era devido, ele esfriou o temor das nações do mundo por eles. Midrash Tanchuma. Aconteceu que, quando Moisés levantou a mão, Israel prevaleceu, e quando ele baixou a mão, Amaleque prevaleceu. Êxodo 17:11. Então as mãos de Moisés travaram guerra ou quebraram a guerra? Não tão, mas enquanto Israel olhou para cima e sujeitou seus corações ao Pai Celestial, eles prevaleceram, e quando não o fizeram, caíram. Talmud, Rosh Hashanah 29. Até os próximos comentários rabínicos. Shalom.